Há uma verdade que eu aprendi com a vida e que eu acho muito importante compartilhar. Porque muitas vezes a gente quer enxergar o que há de melhor em cada ser humano, nas outras pessoas. E eu realmente acredito que cada ser carrega uma centelha divina dentro de si. Também a gente não conhece a história completa de ninguém, nem o processo de evolução pela qual cada ser está passando. E talvez seja por isso que nós somos ensinados a não julgar ninguém. Mas existe uma diferença muito grande entre não julgar e não ter discernimento nas coisas. Quando a gente é excessivamente bonzinho, e disso eu tenho muita experiência. Quando a gente tenta enxergar a qualidade nas pessoas e oferecemos o nosso melhor, algumas interpretam isso como uma oportunidade de ultrapassar todos os limites possíveis. Não porque sejam maus, mas talvez alguns não sejam realmente, mas porque nem todos possuem consciência suficiente para conhecer o valor do respeito, nem pelos outros, e muitas vezes nem por si mesmo. Porque diz que quando a gente entrega o que a gente transborda. E foi aí que eu compreendi algo essencial, que o amor sem discernimento, ele se transforma muitas vezes em vulnerabilidade. Quando a pessoa ela permanece identificada apenas com interesses materiais, não estou falando que seja errado ter interesses materiais, até porque todos nós estamos vivendo uma experiência aqui humana e a gente às vezes necessita disso. Mas eu digo quando isso é exacerbado, quando se identifica apenas com o ego e as suas próprias sombras. Então, quando a pessoa está identificada com tudo isso, ela realmente não vai conseguir identificar aquilo que realmente importa, porque ela vai estar aprisionada realmente a somente isso. Mesmo possuindo a centelha divina, quando a sua consciência ela está envolta em trevas, ela tende a enxergar apenas aquilo que te beneficia. Ela não consegue enxergar o coletivo. Então, sem perceber, ou muitas vezes percebendo também, invade o espaço do outro, apropria-se daquilo que não lhe pertence, seja energia, seja paz, seja confiança, ou até mesmo recursos materiais, mentais, emocionais, espirituais. Por isso, estabelecer limites não é falta de amor, é uma expressão de sabedoria. Respeitar o próprio espaço não significa separar as pessoas ou acreditar que nós somos superiores. Significa compreender que a individualidade também faz parte da criação. E a gente consegue ver isso observando a natureza. Cada árvore possui as suas raízes, cada pássaro possui seu ninho, cada animal conhece o seu território. Então, quando a gente observa, às vezes, um gatinho e outro vem e invade o seu território, ele vai lá e coloca o outro no devido lugar dele. E cada um toma o seu caminho. Então, não é porque existe uma separação, divisão, mas porque existe equilíbrio. A vida funciona através do respeito aos limites naturais. E da mesma forma, acontece conosco. Então, a ideia de que todos nós somos um, jamais pode ser usada para justificar invasões, abuso, exploração de recursos. Se fosse dessa forma, não existiria a experiência da individualidade, do respeito, da responsabilidade, do livre-arbítrio de cada um, respeitar o espaço de cada um. O fato de a gente estar todos conectados não elimina o respeito pelo que pertence ao outro. Pelo contrário, torna esse respeito ainda mais necessário. Então, há pessoas que mesmo quando recebem de volta aquilo que lhe pertence, continua desejando aquilo que pertence ao outro. E isso revela que o problema nunca foi a falta de recursos, mas sim a falta de consciência. E essa consciência, ela não pode ser imposta. Nós não despertamos ninguém, não salvamos ninguém. Cada ser humano possui o seu próprio caminho de aprendizado, de evolução. E somente a luz do Criador consegue iluminar aquilo que ainda permanece oculto no seu interior. O que nos cabe é apenas agir com verdade. Nós podemos até perdoar, nós podemos até compreender, até desejar sinceramente que as outras pessoas encontrem a luz. Mas isso não significa permitir que alguém permaneça invadindo o nosso espaço ou repetindo abusos, exploração dos nossos recursos. Perdão que a gente pode soltar e permitir esse perdão para que não estejamos aprisionados nos nossos próprios rancores, por exemplo. O perdão não exige a proximidade novamente, a aceitação não exige convivência, e a compaixão que nós podemos ter pelas pessoas
não exige submissão. Então existe a maturidade espiritual, entende que amar também é dizer não. Que proteger a própria paz não é egoísmo, mas responsabilidade. Então, quem não estabelece limites acaba entregando o seu poder nas mãos de outras pessoas, daqueles que ainda não aprenderam a lição de respeitar os outros. O equilíbrio, ele nasce quando o coração permanece aberto, mas a consciência ela ainda permanece desperta de que essas coisas existem, de que pessoas agem dessa forma. Então, quando a bondade caminha ao lado da sabedoria, quando a compaixão não anula o discernimento, porque a luz ela não veio ao mundo para ser apagada pelas sombras, ela veio para iluminá-las. E iluminar não significa permitir que a escuridão ocupe o seu lugar. No fim, esse é um grande aprendizado de que enxergar a centelha divina em todos, sem fechar os olhos para os níveis de consciência existentes aqui, em que cada um escolhe viver nesses níveis, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que isso significa? Significa que o portal está aberto para todos nós, mas poucos decidem fazer essas mudanças. Então a gente pode amar, mas sem ingenuidade, a gente pode até perdoar, sem permitir novos abusos. Respeitar a todos, mas também respeitar a si mesmo, porque uma consciência que desperta, que abre os olhos para véus de ilusões, não perde a sua bondade. Ela apenas aprende que o amor verdadeiro sempre caminha de mãos dadas com a verdade, com a responsabilidade e com os limites. Justamente esse equilíbrio preserva a nossa paz, fortalece o nosso espírito e que permite que cada pessoa siga o seu próprio caminho diante do olhar justo do Criador, que conhece todos os corações, vê aquilo que ninguém vê e julga com uma justiça perfeita, impossível de ser alcançada pelos homens.